começando a gravar a aula. Na última aula, nós vimos sobre os números racionais, né? A gente estava falando sobre eles. Né? Que aí eu falei do preço lá da gasolina, do tamanho de um vírus, enfim. E aí, na aula de hoje, matemática 13/8. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a representação dos números, representação dos números racionais. Representação geométrica, né? Geométrica dos números racionais. Então, gente, eu quero saber, né, que a gente tinha definido que número racional eram os números que estavam entre 0 e 1, né, que a gente podia pensar, né, num desses números, que são quem? As dízimas periódicas simples, né? Então, vou colocar aqui, observação. Não, melhor, exemplos de números inteiros. Depois vocês copiam, tá? Não fica preocupado em copiar agora. Exemplos de números racionais. Então, quem são os exemplos de números racionais? Todas as frações, e aí a definição fala, todo número que pode ser escrito na forma de fração é racional. Então, outro tipo de definição aqui que a gente pode ter são os números que podem ser escritos na forma de fração. Quem são eles? Os decimais exatos. Quem são decimais exatos? 0,35, 0,75, 0,0002, números que têm um início e um fim. Quem são os números, né? Vou jogar isso aqui para baixo, que vocês veem tudo numa tela só. Outro exemplo aqui de número racional que a gente pode pensar são as dízimas periódicas, né? As dízimas periódicas são aqueles números, né, que não tem fim, 0,3333, por exemplo, 1, né? Vamos colocar 1,25, 25, 25 e vai repetindo toda a vida, tá? E pode ter outros também, né? Vou colocar mais um aqui só, ó, 78,78787878, pronto. É um número que tem início e não tem fim, né? Você vê que ele coloca 3 pontinhos lá depois. E aí eu vou ter, nesse caso aqui, eu coloquei exemplos de dízimas periódicas simples e eu tenho as dízimas periódicas compostas. Escrevi errado aqui, dízimas periódicas compostas. O que é uma dízima periódica composta? É um número assim, por exemplo, esse aqui. Tá vendo? Quem que repete aqui nesse número? Quem que repete nesse número? O 3. O 3. Antes de começar a repetir, esse 3 vai repetir infinitamente. Eu não paro de escrever ele nunca. Por isso que eu coloco esses 3 pontinhos. E também qualquer número, supomos, se você colocar qualquer número de ordem aleatoriamente, vai ser um número, né? Ele existe. Isso. Qualquer número que você colocar vai ser considerado um número. Isso. E aí, quando tem um número antes da repetição, a gente chama essa repetição de período, a gente chama esse número aqui, 5 aqui, de anteperíodo, o número que está antes do período. E aí, por ele estar antes do período, o que acontece? Ele torna essa dízima periódica em uma dízima periódica composta. Por quê? Depois da vírgula não começa a repetição. Tem um número e depois a repetição. Pode ter um ou mais, ó. Por exemplo, 1,583333. Pronto. Quem repete é o 3, mas antes da repetição teve o número 58. Pode ter vários números. Pode ter, ó, deixa eu ver, 7,2222. Pronto. Esse número aqui, por exemplo,
ele tem um número aqui que não repete, né? Esse cara aqui todo é chamado de antiperíodo. Esse cara todo é chamado de antiperíodo. Mas você não precisa preocupar com isso agora, não, tá? Eu estou te dando exemplos de números racionais. Além disso, tem quais números que são racionais também? Todos os inteiros e todos os naturais, né? Todos inteiros e naturais. Também são números racionais. Basicamente, todos os números que a gente já falou até agora é racional. É um conjunto que está dentro, né? O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números racionais e o dos inteiros também. Então, pessoal, continuando aí, nós vamos ter, por exemplo, a representação. Então, vou dar um exemplo sobre como representar. Então, represente o conjunto a seguir usando uma reta numérica. Você vai representar o conjunto agora usando uma reta numérica. Eu vou colocar uma formulazinha aqui para poder ficar mais fácil. Vou colocar 0,35, os números. Vou separar por ponto e vírgula os números. 0,20. Vou colocar 1,35. Vou colocar menos 1/4. Menos 1/4. Vou colocar 2, deixa eu ver, 1/3. 1/3. Vou colocar o número 2. Peraí. Vou colocar o próprio número 2. Vou colocar o número 2,5. Pronto. Melhor, vou colocar em fração. Pronto. Então, eu vou representar esses números usando uma reta numérica. Para isso, eu vou ter que fazer aqui no quadro para poder ficar mais fácil para vocês entenderem. Aí vocês vão ver aqui como que é, depois eu faço no computador e coloco aí, tá? Você vai desenhar uma reta, aí vocês vão olhar para a tela que eu apareço, tá? Vira a reta aí. No meio dessa reta a gente põe o 0. À direita do 0, os números positivos. Aí eu vou colocar só o 1 e o... Deixa eu mudar aqui. Vou colocar 1 e o 2. Só, porque já serve. Positivo. E à direita eu vou colocar os negativos. Pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir verificando. Ó, menos 1,35. Menos 1,35. Vamos lá. Menos 1 está aqui. Esse cara aqui é o menos 1. Será que menos 1,35 está à esquerda ou à direita de menos 1? Ou seja, a direita é maior, a esquerda é menor. Repete de novo, professor. Oi? Repete de novo, por favor. Menos 35. Ele está Menos 1 e menos 35? à esquerda de menos 1. Menos 35? Menos 1,35. Ele tá menos 1,35, ele tá na esquerda. Ele está à esquerda. Por quê? Ele é menor do que menos 1. O que é melhor? Dever R$1 para alguém ou dever R$1,35? Eu prefiro dever R$1. É mais fácil de pagar. Não é? Então, é uma dívida maior, ou seja, ele está à esquerda. Então, você vai achar mais ou menos um lugar aqui próximo do menos 1, antes da metade desse espaço todo aqui,
Porque na metade deveria estar 1,50, né? Negativo, 1,5 negativo. Então, você vai pôr ele mais ou menos aqui e vai colocar o número lá, 1,35. Beleza? Até aproximei aí para vocês verem melhor. Tá joia? O próximo que eu vou colocar é menos 1/4. Só que eu não sei quanto que é menos 1/4. Quanto que é 1/4, gente? Alguém sabe? É só dividir 1 por 4. Tem como dividir 1 por 4? Não. Não. O que a gente faz? A gente põe um zero. Coloca o zero. Põe o zero e a vírgula, não é? Sim. 10 dividido Vai dar 8. dá 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Põe o zero de novo, aí não precisa pôr zero aqui não. Né? Não precisa pôr zero aqui não. Aí 20 por 4, 5. Então dá 0,25. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar entender mais ou menos o quanto que a fração é em número decimal. Então a fração menos 1/4 é 0,25. Negativo. Está mais ou menos aqui, ó. Menos 1/4. Aí eu vou pôr 0,25 aqui? Não, eu ponho menos 1/4 porque o número que o exercício mandou eu colocar é o menos 1/4. Ok? Aí, depois eu vou colocar 1/3. 1/3 é bacana. É 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 não tem como. Coloco o zero e o zero é a vírgula. Beleza? Aí vou ficar 10 por 3. Dá 3. 3 vezes 3. Sobra 1. Põe o zero de novo. 10 por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. E aí? Vou continuar fazendo esse processo. Esse processo vai ter fim? Não, é infinito. Infinito. Essa aqui é uma dízima periódica. Olha só. 1/3 é a dízima do 0,3333, que pode ser representada assim também, ó, 0,3 barra. A barra vai em cima de quem repete. Beleza? Sim. Então eu vou localizar o 0,3 aqui, ó. Tá mais ou menos aqui. Né? Então eu vou pôr 1/3 aqui. Pronto. Que é 0,3333. Beleza? Aqui, ó, onde eu coloquei meu 1/3. Beleza? É bem fácil, tá, gente? Só tem que ter atenção. 2. O número 2 já tá aqui, ó. Aqui. Só fiz um pontinho lá nele. E 5/2. Quanto que é 5/2, então? Faz aí, gente, rapidão. Pode pensar em dinheiro também. O que, professor? 5/2. 5/2 é a mesma coisa que 5 dividido por 2. Pensa no dinheiro. R$5 dividido para 2 pessoas. 2. Vai dar 2. 2 e o quê? 2 e 1. 2,1. 2,5. 2,5. Então, olha só. A fração 5/2 está aqui, ó. Né? Ela está mais à frente aqui na nossa reta. Posso pôr mais número? Posso, se eu quiser. Se eu quiser, por exemplo, colocar o 3/4. Quanto que é 3/4, gente, em número decimal? Vai dar 1,4. 1,4. Não, 3/4 não dá isso, não. 3 dividido por 4, não dá, ó. Coloca o zero e a vírgula. 30 por 4, 7. 7 vezes 4, 28, sobra 2. Coloca o zero, 20 por 4, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Ok? Então dá quanto? 0,75. 0,75. Então, 0,75 está mais ou menos aqui, ó. Mais próximo do 1 aqui, ó.
Então, esse cara aqui é o 0,75, que é a mesma coisa que 3/4. Ok? Entenderam? Ok. Fácil. Sim. Então, vamos voltar aqui. Depois eu posto a foto aí. Vou só acrescentar aqui o 3/4 aqui, para poder ficar. Aí eu coloco a foto no material, depois vocês copiam certinho, tá? Então, beleza. Nós já falamos da representação geométrica. Agora nós vamos falar tudo que a gente falou sobre número inteiro, a gente vai falar sobre números racionais. Então, oposto ou simétrico de um número racional. Vou dar só exemplo, tá, gente? Porque vocês já sabem o que é oposto. Então, o oposto... Então, o exemplo que eu vou dar vai ser esse aqui, ó. O oposto de menos 3/4 é qual? Qual que é o oposto de menos 3/4, gente? Ou simétrico, tanto faz. É 3/4. 3/4 positivo. Então a ideia é a mesma, é só trocar o sinal, tá bom? Ok? Ok. Só trocar o sinal. A ideia continua sendo a mesma. Bom, então o oposto simétrico a gente já falou. Módulo de um número racional. Módulo de um número. O módulo de um número racional, como que é? Isso aqui tudo é título, tá, gente? Vou até pôr em vermelho aqui, ó. O módulo é aquela mesma ideia, ó. Exemplo. Tudo que está dentro do módulo fica positivo. Então, olha só, o exemplo que eu vou dar aqui vai ser, ó. Deixa eu só achar onde que fica esse negocinho de módulo. Espera aí, que eu estou esperando aparecer. Achei. Então, vou colocar o módulo do número menos 0,75. Qual que é o módulo do número menos 0,75? Mais 0,75. Ok? Sim. Então, o módulo é isso. Mas que a internet está um pouquinho... Bom, antes da gente continuar, eu vou falar aqui sobre mais um tipo de número que aparece aqui, que é o número misto. Vocês lembram dele? Lembram? Eu lembro mais ou menos. Eu não, eu acabei lembro mais esquecendo. ou menos. O número misto é aquele que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, por exemplo, 2 inteiros e, sei lá, 3/4. Beleza? Um exemplo. Lembraram? Sim. Beleza. Então, pronto. Coloquei esse exemplo aqui para vocês. Aí, o próximo aqui, tópico que a gente vai falar é a transformação de um número misto, em fração. Alguém lembra como faz? Eu lembro mais ou menos, professor. Eu lembro mais ou menos. Exemplo. Então, é bem fácil. Muito fácil, ó. Um exemplo é o seguinte, você vai vir aqui, equação, beleza. Colocar aqui 2 inteiros e 3/4. Como que faz para transformar isso aqui em fração? Então, vou vir aqui, vou só usar um rabisquinho aqui para poder
ajudar vocês. Nós vamos multiplicar 2 vezes 4. Quanto que é, gente? 2 vezes 4. 8. 8. 8, né? Então, vou colocar 8 aqui. Eu coloquei aqui já para vocês. Então, vou colocar assim, 2 vezes 4. 8. Vou colocar um pouquinho menor para poder... Então, ó, 2 vezes 4, 8. Pronto. Multipliquei. A setinha ficou ao contrário aí, mas a intenção é que valeu. Depois, o que você vai fazer? Vai pegar o resultado aqui e somar. Eita! Não dá para usar esse negócio, não. Espera aí, vou desenhar uma seta melhor. E vai multiplicar. Ó, vai somar, quer dizer, desculpa. E aí você vai pegar o resultado aqui e somar com esse cara aqui, que é quanto? 3. 8 mais 3 é quanto? Dá 11. 11. Dá 11. Beleza. Então, você vai fazer, ó, 2 vezes 4, 8, e somar com 3, que dá 11. Então, qual que vai ser minha fração? 11 quartos. Fácil ou simples? Mais ou menos. Fácil. Tranquilinho, né? Então, o que tem que fazer é só isso, ó. 2 vezes 4, 8, mais 3, 11 quartos. Outro exemplo aqui, ó. Vou dar outro exemplo. Aqui, ó. Vamos colocar aqui 5 inteiros e 3 sétimos. Quanto que vai ser, então? 3 vezes 7, que vai dar... Não é 3 vezes 7. É 7 vezes 5, 35. Aqui, ó. É assim, ó. Nesse sentido, ó. 7 vezes 5, 35. 5. Mais Aí 3, agora 35 mais 3, 38. 38. Repete o 7 aqui embaixo. Pronto, já fiz. Beleza? Sim. Outro, ó, para poder fixar, ó. 5 inteiro, não, vou colocar o 5 de novo. Vou colocar 7, 8, 11. Pronto. Essa aqui. 7 vezes 8, 56. 11 vezes 7, 77. É de baixo para cima, ó. Assim, ó. Faz assim, ó. Do coraçãozinho, assim, ó. Aqui, ó. 11 vezes 7, depois soma com 8. 11 vezes 7, 77. Vezes mais 8, 77 mais 8. Dá 80 e... Só para você entender o que foi a conta que eu fiz aí. Dá 85. 95 sobre 11. Beleza? Entendeu, Laila? É o coraçãozinho, ó. Esse, depois esse. Beleza? Sim. Então, agora, a gente já entendeu transformar número misto em fração. Então, agora, transformação de fração em número misto. Professor, Oi.
quantas horas que o horário acabou mesmo? Não sei, acho que é 3h50, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem o tempo aqui, não. Achei que tinha. Então, gente, como que eu O faço? tempo já acabou, professor. Terminava 3h41. Ah, mas a gente vai passar um pouquinho. É a última aula mesmo? É. Só. O que nós vamos fazer? Vamos fazer a divisão aqui do primeiro cara. É só porque eu vou usar, tá, gente? Estou colocando aqui só para... Então, vou imaginar aqui uma divisão. Nós vamos fazer agora. Nós vamos tentar transformar a fração... A primeira que eu falei aqui, 11 quartos. Como transformar a fração 11 quartos? O exemplo é transformar a fração 11 quartos em número misto. Transforma. Coloquei esse 11 quartos, depois eu arrumo, tá, gente? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Sim. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 11 e dividir por 4. Quanto que é 11 dividido por 4? Hein, pessoal? 3. 2, né? 3, não? Oi? Ah, não, é 2, não. É 2. 11 por 4 é 2. 2 dividido por... 2 vezes 4, 8. Então, aqui vai ser 8. Estou colocando menos 8 aqui, é porque a gente vai subtrair, tá? É uma divisão normal que eu estou fazendo. Só que eu estou fazendo aqui, então fica um pouquinho mais chato. 11 menos 8 dá quanto? Dá 2. 3. 3. Beleza. Então, o 3 é o resto, não é, gente? Sim. Então, olha só o formato de uma fração. O formato sempre vai ser quociente. Opa, desculpa. Aqui em cima fica o resto e aqui embaixo o divisor. Sempre vai ser nesse formato. Quem que é o quociente? Cíntia. A divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. Quem que é o quociente nessa divisão aqui? O menos 8? Não, o 2. Ah, tá. 2 é o quociente, gente. Quem que é o resto? O 3. Quem que é o divisor? O 4. O 11. Não, Menos 8. o 11 é o dividendo. Gente, dividendo. Vou até fazer aqui, porque senão vocês vão... Aqui, ó. Dividendo. Divisor. Esse negócio aqui é um saco, ó. Agora vai dar certo. Quem que fica aqui embaixo? O resto. E aqui?
E o quociente. Isso. Quociente. Então, gente, tá aí, ó. Dividendo, divisor, resto e quociente. Então, vamos fazer de novo, ó. Para encerrar, ó. Quem que é o quociente? O 2. Quem que é o resto? 3. 3, Quem que é o divisor? 4. 4. Pronto. Acabou. Entenderam? Veja que, olha só, 11 quartos, ó, 11 quartos é 2 inteiros e 3 quartos. A gente transformou 2 inteiros e 3 quartos em fração e chegou em 11 quartos. Agora, a gente transformou o 11 quartos em número misto, que deu quanto? 2 inteiros e 3 quartos. Dá certinho, viram? Sim. Então tá joia. Vou finalizar a aula, vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Aí é a última Ok. data. Eu mando o arquivo todo, mas é a última data, beleza? Beleza. Sim. Aí vocês copiam no caderno e tal. O ideal é copiar. Tá bom. Ok. Falou então, gente. Tchau pra vocês. Até mais. Tchau.